Fala, meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos tratar de um tema muito interessante e bem tranquilo, que é o sistema astronômico de unidades. Nós vamos fazer isso justamente porque precisamos encontrar uma forma um pouco mais fácil de falar sobre distância, falar sobre tempo, falar sobre massa, por exemplo, só que em quantidades muito maiores do que as que nós estamos acostumados a lidar. Por isso que precisamos de um sistema específico, que é o nosso sistema de coordenadas astronômicas. Então, o que é, o sistema de coordenadas astronômicas? Ele é um sistema de unidades utilizado em astronomia para facilitar a compreensão dos nossos tópicos, dos nossos temas. Ele foi adotado pela União Astronômica Internacional e facilita a interpretação dos dados, a interpretação dos resultados. E o que é essa união, né, gente? O que é a União Astronômica Internacional? É uma sociedade científica criada por cientistas, né, todos eles com PhD, então são profissionais de diversas áreas, mas que têm muito conhecimento no tema específico de astronomia. Eles atuam na pesquisa, tanto em astronomia em si, como na educação, ou seja, no ensino de astronomia, e fazem encontros de 3 em 3 anos. Então, aqui na tabela do lado, né, nós temos as datas das assembleias que aconteceram. Inclusive, nós tivemos uma assembleia bem importante em 2009, aqui no Brasil, aconteceu no Rio de Janeiro, tá bem? Então, a Sociedade Astronômica Internacional existe para discutir, para debater certos temas que são pertinentes para a nossa sociedade, tá bem? Então, as discussões, né, elas são de natureza puramente científica e vão debater justamente unidades, vão debater as últimas informações e as últimas modificações que houveram em certos sistemas, em certas unidades de medida. Quando a gente fala de modificações, é o quão mais exato nós encontramos uma certa unidade, certo? Vai discutir os últimos acontecimentos. Então, aqui é o site, né, da União Internacional Astronômica. Vocês podem entrar e dar uma olhada, que tem muita informação. Mas vamos à parte mais importante da aula de hoje, tá? Vamos falar um pouquinho de histórico. Então, a primeira tentativa de introduzir certas constantes, ela aconteceu já em 1896 por esse cara aqui chamado Simon Newcomb. Então ele tentou introduzir as constantes, foi na França que ele tentou fazer isso. Depois dessa tentativa, em 1963, foram propostas alterações no sistema, né, justamente dessas constantes que ele apresentou. Gente, como assim? Apresentou mudanças na constante. Imaginem que nós temos a medida da aceleração da gravidade, por exemplo, num ponto específico do planeta, porque é medido ponto a ponto. Se havia 8 casas decimais, depois alguém conseguiu calcular mais 5 casas decimais, então a gente tem 13 casas decimais, então isso foi uma atualização da constante. Não é que ela mudou, tá bom? É que no caso ela atualizou. Em 63 foram propostas as alterações, né? E incorporados à União Astronômica Internacional em 1964, que depois ficou conhecido de fato como Sistema de Constantes Astronômicas. Em 1970 foi feita outra proposta de revisão, adotada em 76. Então, as propostas de revisões, as pessoas precisam discutir as propostas, entender se essas propostas são de fato válidas, porque, veja bem, é um grupo de cientistas. Entre esses cientistas, eles não tomam decisões assim de uma hora para outra, e não funciona assim. Primeiro precisa de comprovação dos dados que estão sendo apresentados. Em 94, percebeu-se que as constantes estavam desatualizadas, mas o sistema de 76 continuou sendo usado. Quando a gente diz que está desatualizado, a gente não diz que, não é que esteja errado, é que a quantidade de casas decimais, por exemplo, de uma constante, foi um pouquinho melhorada. Numa assembleia feita em 2009 no Rio de Janeiro, olha que interessante, as constantes foram atualizadas, incorporando o avanço da astronomia feito desde 76 no Sistema Astronômico Internacional. E uma nova redefinição ocorreu em 2012, onde a unidade astronômica deixou de ser definida em termos da constante gravitacional. Já vamos ver um pouquinho melhor as unidades, já não, agora mesmo. Começando pela unidade de tempo. Então, na astronomia, a unidade de tempo é o dia.
em vez de a gente considerar o segundo, é melhor que a gente considere o dia ou o ano, por exemplo, porque é uma unidade de medida um pouco melhor para a gente definir tempo, tá bom? Então, o dia é a unidade de tempo usada na astronomia e equivale a 86 mil segundos. Então, por que a gente não usa segundo? Olha só como esse número é grande. 86.400 segundos. E também o período de 365,25 dias forma um ano, que é o chamado ano juliano, que também é uma unidade reconhecida pela Unidade Astronômica Internacional. Então, um ano ou um dia são unidades de medidas válidas na astronomia. Por isso que a gente fala, não sei quantos bilhões de anos, para referir a um passado muito distante, ou da morte, nascimento de uma estrela específica, tá? Unidade de... Vamos lá, para a unidade de distância, tá? A unidade astronômica foi originalmente definida como a distância média da Terra ao Sol. Então, há uma distância média da Terra ao Sol, e essa é o que a gente chama de unidade astronômica. Então, cada vez que a gente diz uma unidade astronômica, a gente está falando da distância da Terra até o Sol. A partir de 2012, a definição é feita diretamente através do metro, sendo exatamente igual a, esse número aqui de metro, 149 bilhões, 597 milhões, 870 mil 700 metros. Ela é uma unidade mais adequada porque se trata de uma coisa mais específica e mais clara, né? E essa unidade, obviamente, a gente está falando dentro do sistema solar. Então, vamos lá, exemplos. A distância Terra-Sol é de aproximadamente uma unidade astronômica. Por que aqui muda um pouco? Por que aqui tem mais ou menos 0,02? Bom, porque tem as movimentações dos planetas, tá? A distância Terra, a distância Marte-Sol, por exemplo, é um pouquinho maior, de 1,52, mais ou menos 0,14 unidade astronômica, e de Netuno até o Sol de 30 unidades astronômicas, tá bom? Vocês verem que é bem maior, né? Vamos lá, tem uma outra forma de medir distância que é bem interessante, chama ano-luz. Então, fora do sistema solar, não é interessante que a gente fique utilizando a distância em metro ou distância Terra-Sol, por exemplo. Por quê? Porque nós temos distâncias ainda muito maiores. Então, a gente usa outra unidade de medida que chama ano-luz. Então, fora do sistema solar, as distâncias muito grandes já não é adequado expressá-las dessa forma. Então, utiliza-se as unidades de ano-luz. Então, nessa situação, pode ser usado o ano-luz, que é definido como a distância percorrida pela luz em um ano juliano no vácuo. Outra unidade pode ser derivada do ano-luz como segundo-luz, que é a distância percorrida pela luz em um segundo, mês-luz e assim por diante. Então, distâncias no nosso sistema solar, por exemplo, até a Canopus, a gente está a 310 anos-luz, e até a galáxia de Andrômeda, 2,54 milhões de anos-luz. Então, vocês percebem que mesmo que a gente conseguisse construir um negócio que, nessa velocidade da luz, a gente nem conseguiria chegar a Andrômeda, ninguém vive, nem a Canopus, né? Só a Sirius. É o parsec. Ela é utilizada para expressar grandes distâncias e é mais usado que o ano-luz pelos astrônomos, sendo esse último mais usado em divulgação científica. Um parsec é, portanto, a distância entre o observador que tem que estar no raio de órbita da Terra com o tamanho de um segundo de arco. Vamos lá, um parsec é a distância que o observador tem de estar para ver o raio da órbita da Terra com o tamanho de um segundo de arco. Um segundo que a gente quer dizer é um segundo de velocidade da luz. Então, para que o raio da Terra tenha uma distância de um segundo, é a distância que ele tem que estar. Então, a estrela próxima ao Centauro está a 1,3 parsec. O centro da Via Láctea está a 8 quiloparsec, que aquilo tá aqui é 8.000 parsec. E por fim, a unidade de medida de massa. Então, é interessante que a gente use o quilo, ou a grama, quando a gente quer se referir à massa aqui. Mas quando a gente fala de unidades astronômicas, a gente está falando da massa de planetas, por exemplo. Então, não faz muito sentido que nós utilizemos as unidades de quilograma e de grama para definir massa, porque a gente está falando de coisas muito grandes. Então, teríamos que utilizar números muito grandes. Então, a unidade padrão é a massa solar, ou seja, a massa do Sol, né?
que é utilizado para expressar a massa de outras estrelas, galáxias, nebulosas e aglomerações solares. A massa do Sol é esse valor aqui, 1,98 vezes 10 elevado a 30 kg. Quando queremos citar outros tipos de unidade de massa, nós podemos utilizar, por exemplo, massa da Terra, então vai em massas de Terra, ou massa de Júpiter, por exemplo. A massa da Terra é de aproximadamente 5,9 vezes 10 a 24 quilos, e de Júpiter 1,8 vezes 10 a 27 quilos, respectivamente. São também usadas, né, essas unidades, mesmo não sendo as unidades astronômicas internacionais. Porque quando a gente fala de massa astronômica, a primeira coisa que a gente lembra é da Terra, mas a unidade oficial mesmo é a massa solar, tá bem? Então, gente, nós temos a massa solar, né, a massa de Júpiter e a massa terrestre. A massa de Júpiter é 1.048 massas solares e a massa terrestre é de 332 mil massas solares. Gente, esse foi o finalzinho da nossa aula de hoje, tá? Uma aula mais relax, mais tranquila, mais óbvia, porque nós estamos falando de unidades de medidas que são, na verdade, correspondentes com outras unidades, tá bom? A gente fala unidade de distância, de tempo e de massa. Então aproveitem a aula de hoje para ficarem bem a par do conteúdo de uma forma mais zen. Gente, um abração e tchau, tchau.